Beleza, pessoal? Vamos, então, retomando as atividades aí da disciplina de esporte básico de vida, o curso de especialização em fisiologia clínica do exercício, né? Retomando, então, exatamente do trecho em que iniciaríamos a parte referente a aspectos de controle da glicemia, né, e exercício físico, né? Exatamente com o objetivo de evitar aí as síncopes, né, os desconfortos, né, causados por um cenário de hipoglicemia, né? Uma vez que a hiperglicemia dificilmente causa algum efeito, assim, algum sintoma importante que cause a necessidade de atendimento. Geralmente, o problema maior é a hipoglicemia, né? E sobre esse aspecto, tem um tema que é muito importante de a gente perceber, que o exercício físico, né, agudo, a prática, durante o momento em que você está fazendo exercício físico, você tem a possibilidade de aumentar a captação, né, de glicose, né, reduzindo a resistência à ação da insulina. Tá? Então, tem coisas que acontecem aqui durante o exercício que são fundamentais para a gente entender, né, por que a gente pode causar um aumento da captação de glicose pelo músculo, e se a glicose sai do músculo, desculpa, sai do sangue e vai para o músculo, eu diminuo a glicemia, certo? Então, se eu estou com o exercício físico captando mais glicose pelo músculo, eu estou gerando diminuição da glicemia, tá? Então, durante o exercício, e só durante o exercício físico, claro, eu não estou falando de drogas, né, de fármacos, em um cenário fisiológico, né, normal, somente durante o exercício físico é capaz de fazer isso. A gente consegue fazer a captação de glicose de uma maneira não dependente da insulina. Então, pessoal, isso é exceção, é um cenário de exceção. Tá? Nós não temos essa condição de captar glicose, né, pelo músculo esquelético sem precisar da insulina em repouso. Você não consegue fazer isso em repouso. O músculo precisa estar em contração muscular. Então, veja, o termo que eu estou utilizando, contração muscular esquelética, é capaz de fazer a captação de glicose independente da insulina. E quando eu uso esse termo, contração muscular, é exatamente para que eu não me concentre em diferenciação do tipo do exercício. Não importa. Desde que seja um exercício de suficiente carga, intensidade, algum volumezinho aí de esforço, eu já começo a fazer esse processo. Eu consigo atingir a captação de glicose sem precisar da insulina, tá? Então, isso é por umas vias moleculares, eu vou muito brevemente comentar, tá, com vocês como isso acontece, né? Mas também, como eu comecei falando aqui, a gente também, com exercício, consegue, né? Claro que daí não é só durante a prática em si do exercício, mas com a prática regular do exercício físico, com treinamento físico, né, moderado, né? Exercício regular, melhorar a sensibilidade da via da insulina, né? Vamos lembrar a capacidade anti-inflamatória do exercício físico, antioxidante, né, que o exercício físico também promove, tá, cronicamente, né? As condições em que o exercício remove lipídios, né? Então, eu tenho menos deposição intracelular de lipídios, eu não tenho tantas vesículas de lipídios nos entornos da mitocôndria, fazendo com que eu tenha melhor função celular como um todo, né? Então, o exercício físico, né, aqui nesse caso, o treinamento físico, ele melhora demais a sensibilidade da via da insulina, tá? E dessa maneira, a gente consegue aí otimizar o controle glicêmico durante o esforço, tá? Agora, temos que ficar atentos exatamente a esse conceito aqui mais agudo, tá? Por quê? Porque se eu tenho um indivíduo com alguma dificuldade de controle da glicemia, seja ele diabético, por exemplo, principalmente do tipo 1, já vamos classificar isso aí para relembrar, né? Eu posso vir a provocar, por meio do exercício físico, uma hipoglicemia. Tá? E agudamente. Por que isso acontece durante o exercício? Bom, basicamente, quando eu faço contração muscular esquelética, eu provoco algumas modificações no ambiente sarcoplasmático, né? Ou seja, dentro da célula muscular, né? Quais são essas mudanças? Por exemplo, eu vou consumir energia. Então, eu gasto
ATP, eu utilizo ATP. Né? Com isso, gasto os fosfatos, transformo ATP em ADP, e esse ADP pode também vir a ser transformado em AMP. Quando eu tenho uso de energia, portanto, pelo exercício, eu aumento essa razão, AMP, ATP. Eu acabo tendo um pouco mais de monofosfato de adenosina, né, ali, presentes. E o aumento desta razão é um sinalizador celular. Ele vai entender que está sob ação, né, o músculo está trabalhando. Um outro cenário é aumento de cálcio. Aí, é claro, vamos lembrar da contração muscular, esquelética, básico, né, da contração muscular. Então, quando eu tenho ativação via canais de dihidropiridina, né, a ativação do retículo sarcoplasmático faz com que eu libere cálcio para o citosol. Esse cálcio vai se ligar à tropomiosina, puxar, assim vai, né, a troponina, acontecendo a relação. Então, eu aumento cálcio no meio intracelular por conta da contração que começa nesse processo de ativação dos canais de dihidropiridina para o retículo sarcoplasmático. Aumentando a concentração de cálcio intracelular, eu uso para contração. Como nós falamos, ele vem, se liga à troponina, muda a conformação, desloca a tropomiosina, permite a ligação. Ok, isso é para contração muscular. Mas esse cálcio que está ali no ambiente citosólico também vai ser importante como sinalizador celular, tá? Para algumas vias metabólicas, que a gente já vai comentar rapidamente. E, por fim, né, no nosso exemplo, eu aumento a produção de espécies reativas ao oxigênio. Se você está ligado, e talvez prestou atenção num ponto que eu falei, eu acabei de falar ali atrás que o exercício é antioxidante. E agora eu estou falando que o exercício aumenta a produção de radicais livres. E aí? O que está acontecendo aqui? Importante pontuar, pessoal. Durante o exercício, durante a prática, eu aumento a produção de espécies reativas ao oxigênio, ao nitrogênio também, que são os radicais livres, que são os pró-oxidantes. Porém, isso aqui vai culminar na ativação de enzimas antioxidantes, tá? Então, cronicamente, né, quando eu falo de treinamento, efeito de treinamento físico, o exercício físico, ele provoca um efeito antioxidante. Agora, durante a prática do exercício, eu tenho, sim, a produção de alguns elementos pró-oxidantes. Mesma coisa acontece com a inflamação. Durante a prática do exercício, eu tenho um início de processo inflamatório, eu ativo o processo inflamatório. Mas, cronicamente, quando eu observo o efeito crônico do exercício, eu provoco um efeito anti-inflamatório. Tá? Então, agora, nós estamos falando durante a contração muscular, enquanto eu estou realizando a contração muscular. Esses processos todos aqui fazem com que, por diferentes vias, que eu não vou ficar aqui agora falando de biologia molecular, disciplina não é esse o foco, mas por várias formas, eu consigo ativar o transportador de glicose. Vamos lembrar que a glicose é uma molécula grande e que não consegue transpor a membrana, tá, para sair do sangue e entrar no músculo sozinha. Ela precisa de um transportador. E o papel da insulina é exatamente ativar esse transportador. Então, em condições de repouso normal, a insulina vem, se liga à membrana do músculo esquelético, ativa sinais intracelulares que culminam na ativação do GLUT4, falando de músculo esquelético. Esse GLUT aqui, ele vai para a membrana e permite a passagem da glicose, a entrada da glicose, para o músculo esquelético. Legal? O que eu estou falando agora não tem insulina. Você está vendo insulina na tela? Não tem insulina aí. Eu simplesmente fiz contração muscular e, por diferentes vias, ativo o mesmo transportador. Qual que é a consequência disso, pessoal? Aumento da captação de glicose. Isso quer dizer que a glicose sai do sangue e entra no músculo, fazendo com que caia a glicemia. Tá? Então, se eu já estou num indivíduo com dificuldade de controlar a glicemia, né, que já tem, eventualmente, aí uma hipoglicemia, por conta da administração de insulina, por exemplo, no caso de um diabético tipo 1, e faço exercício físico, somo o efeito da insulina administrada com a prática do exercício físico. Eu provoco uma crise hipoglicêmica. Tá? Então, quando você for iniciar os trabalhos com um indivíduo diabético do tipo 1,
aquele que provavelmente vai administrar, né, pode vir a administrar a insulina para tratamento do controle da hiperglicemia, você precisa ficar atento a esse detalhe, a conhecer como esse indivíduo vai reagir à prática do exercício físico. Então, você tem que começar devagar, monitorando monitorando a glicemia desse indivíduo, tá, para ir conhecendo como ele responde. Vamos supor que, mesmo com todo cuidado, aconteceu um cenário de crise hipoglicêmica, né? Então, o que eu vou fazer? A hipoglicemia, principalmente, ela tem uma semelhança muito grande com a síncope vasovagal, aquela do retorno venoso que a gente falou antes. Então, a pessoa tem aquele mal-estar, aquela sensação de desmaio, aquela letargia, e o que você tem que fazer nesse caso? Você já sabe. Deita essa pessoa no cantinho, deixa ela confortável, levanta a perninha. Retorno venoso, não tem problema. Como a gente falou antes, você não tem certeza se é hipoglicemia ainda, pode ser vasovagal, você não sabe. Então, deita e faz ali a elevação das pernas para permitir retorno venoso, deixa a pessoa numa posição confortável e vai medir a glicemia, para confirmar se o problema é glicemia ou hipotensão arterial sistêmica. Então, mais um equipamentinho que você precisa ter no seu primeiros socorros aí, tá? Um glicosímetro. Sabe aquele medidorzinho portátil, que tem uma fitinha, vem com uma caneta para você perfurar a digital, né? Para conseguir uma gotinha de sangue, medir aquilo ali, tá? Então, se você trabalha com populações que têm algum distúrbio do controle glicêmico, é fundamental você ter esse equipamento, tá? Para saber como que está a glicemia do seu paciente, cliente, aluno, durante a prática do exercício. Você vai precisar toda vez medir várias vezes? Não, é até conhecer o comportamento dessa pessoa. Tá? Cada pessoa reage de um jeito. Então, você precisa conhecer. Bom, você vai ter, como todo bom treinador, como todo bom prescritor de exercício físico, né? Você vai ter, como um bom fisiologista clínico do exercício, uma planilha. Pranchetinha, nome do aluno, dia tal fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Como que ele reagiu? Assim, assim, a glicemia ficou tanto. Beleza. Aí, dia seguinte, se mudou o tipo do exercício, a glicemia ficou assim, assado, você vai ganhando uma faixa segura de trabalho. Percebe? Sem grandes alterações na glicemia. Então, aos poucos, você vai galgando, né, potencialmente aí, a possibilidade de aumentar a intensidade, aumentar o volume, tá? E provocar exercício, então, sem grandes dificuldades. Tá. Por algum motivo, eu acabei realmente fazendo um exercício um pouco mais intenso, peguei um indivíduo que naturalmente apresenta aí alguma hipotensão, alguma hipoglicemia, esses cenários que levam, né, a essa condição. É natural da pessoa. Tem gente que tem mesmo a pressão um pouco mais baixa, glicemia um pouco mais baixa e fica mais sensível ao exercício. Independente de ser diabético ou não, a pessoa está ali, acaba tendo esse cenário. Então, como é que você faz? Mede a glicemia, primeiro, né, só para recapitular, né, coloca o indivíduo sentadinho, deitado de preferência, perninha elevada para retorno venoso, posição confortável e tal, mede a glicemia. É hipoglicemia mesmo, ou seja, a glicemia do indivíduo está 80, 70, tá? Dá um carboidrato de rápida absorção para ele. Tá? Então, o que você tiver em mãos aí, às vezes você está no clube, na academia, em algum lugar, você tem qualquer tipo de carboidrato, tá? De rápida absorção, de alto índice glicêmico, né? Aí vocês vão ter uma gama variadíssima de possibilidades, tá? Desde um chocolate, uma paçoquinha, uma Coca-Cola, não estou aqui estimulando o consumo de nada disso, não, tá? Mas se você tiver, né, de fato, um suplemento, né, alimentar de alto índice glicêmico, beleza, tá? Uma glicose anidra, né, para apresentar para o indivíduo, beleza, tá? Então, a glicemia vai subir e, se for esse problema, tá resolvido, tá? Muito tranquilo. Próxima vez, você vai ficar prestando atenção nos sinais, né? Que exercício você fez, como estava fazendo, faz uma anamnese para essa pessoa, vê como que ela se alimentou, quando ela se alimentou, se faz muito tempo que ela comeu, não, o que ela comeu, porque isso tudo pode influenciar num cenário hipoglicêmico, tá? Mas, em princípio, pessoal, é uma coisa simples, tá? Que a pessoa tem um mal-estar repentino
e que resolve rápido e fácil. Onde que está o perigo? Aqui, ó. Assim como a hipotensão. O perigo está aqui, ó. Uma possível queda. Principalmente se você tiver em seu entorno uma série de anilhas, barras e equipamentos pontiagudos na academia. Tá? Que aí você pode se machucar feio por conta da queda, e não por conta, né, do sintoma clínico em si, ou problema que você estava tendo ali, uma leve intercorrência de fácil resolução. Tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar bem atento. Quem está nesses ambientes tem que ficar bem atento a esses sinais. Tá? Como eu falei antes, cuidado com variação de temperatura. Está um dia muito quente, já fica atento, porque a chance de ter esse tipo de sintoma aumenta muito, tá? Fica ligado. Então, cuidado para prevenir a queda no caso de um cenário de hipoglicemia. Tá legal? Bom, aí nós podemos ter, isso foi durante o exercício, né? A gente pode ter um cenário ainda da hipoglicemia secundária ao exercício físico, né? Nesse caso aqui, claro, por conta da prática do exercício, você promove esse contexto. Como é que eu trato, né? Esse mesmo contexto que a gente está falando. Como é que eu resolvo? Glicemia muito baixa, ingere lá um carboidratozinho de rápida absorção, como eu falei, beleza, está resolvido. Mas, professor, eu quero um pouco mais de precisão, eu quero saber exatamente o que fazer de acordo com a glicemia. Está aqui o protocolo, tá? Eu não vou nem me preocupar em apresentar detalhadamente, porque está no nosso e-book, e você já estudou isso daí com certeza. É só olhar lá, ó, glicemia 50, 70 miligramas por decilitro, 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, de alto índice glicêmico, né? Repetir a medição de glicemia a cada 15 minutos. É para estar beleza, a glicemia volta, tá? Então, vamos supor que você fez o tratamento ali, a glicemia subiu, tá? Bateu ali 80 miligramas decilitro, e a pessoa está bem, ó, e ele não terminou o treino, está disposto, a sessão pode continuar assim que a glicemia voltar, uma faixa segura. Claro que você vai ficar atento, né? Vai acompanhar e tal, mas no caso da hipoglicemia detectada, você foi lá, mediu, era isso mesmo? Era hipoglicemia? Eu tratei, voltou, a pessoa está bem? Acabou o problema, zerou. A volta ao normal. Então, é uma situação fácil de resolver. Repito, a dificuldade pode estar num cenário em que o indivíduo tem uma queda por conta do desmaio que ele possa ter, tá? De uma letargia muito grande, ele se bateu, alguma coisa assim. O cenário clínico em si é tranquilo, pessoal, é tranquilo, tá? Por isso tem que manter a calma, vai subir a glicemia, tá? Você vai dar uma paçoquinha para ela lá, você vai dar uma Coca-Cola, não a zero, né? Vai dar uma Coca-Cola zero para subir a glicemia, que não vai funcionar, né? Então, enfim, só estou dando o exemplo da Coca-Cola, que, aliás, é péssimo, né? Tem várias outras coisas melhores em carboidrato de rápida absorção, mas se você não tiver o que fazer, vai funcionar, afinal, é puro açúcar aquele negócio, né? Tá bom? De novo, né? A normal, a clássica, a zero não tem nada de açúcar, não vai adiantar nada. Então, voltou ao normal, beleza, pode até voltar a treinar, tá bom? Não tem muito perigo, muita dificuldade aqui não, tá? Só quero reforçar, pessoal, a semelhança entre a hipoglicêmica e a hipotensão. A crise de hipoglicemia e a crise de hipotensão. Elas são muito parecidas. O sintoma geral de letargia, de moleza, de sensação de desmaio é muito parecido. Então, você não vai saber o que fazer na hora de forma tão específica. Por isso que os dois é deitar no chão e levantar a perninha. E aí mede pressão arterial. A pressão está normal e a pessoa está mole. Você já vai imaginar que é glicemia. Mediu a glicemia. Porra, glicemia lá embaixo, 60, 70, 50. Nossa, 50 é baixíssimo. Né? Carboidrato. Não pensa duas vezes. Dá um carboidrato de rápida absorção, vai medindo. A glicemia vai voltar, a pessoa volta ao normal. Tá? Um cenário perigoso, muito perigoso, é o diabético do tipo 1 recém-diagnosticado. Esse pode ser mais complicado, porque ele ainda não sabe lidar muito bem com a insulina que ele tem na mão, às vezes ele ainda está experimentando. Vamos supor que ele aplicou uma dose de insulina maior do que deveria, que se alimentou menos do que ele achou que tinha se alimentado em teor glicêmico, e foi fazer exercício. Aí fica um pouco mais complicado, tem que ficar mais atento.
Agora, se não é diabético do tipo 1, tranquilo, dificilmente você vai ter dificuldades maiores num cenário como esse, tá bom? Então, tá aqui, tá o quadrinho, né, que a gente tem lá no nosso e-book, das estratégias para prevenir essa hipoglicemia, né? Então, veja, prevenir. Primeiro, você não conhece o teu cliente, o paciente, na anamnese ele já relatou que ele tem aí, às vezes, alguma sensaçãozinha de desmaio, ele já é mais pressão baixa mesmo, tal, você vai ficar controlando isso aí com mais cuidado, verifica a glicemia antes, durante o exercício, depois dá um tempo, terminou o treino, dá uns 15, 20 minutinhos pelo menos, para voltar calma, mede lá, tá tudo bem, libera, vai embora. Então, acompanha com um pouco mais de cuidado, tá? Depois, com o passar do tempo, você vai ficando tão tranquilo, né? O próprio indivíduo também vai se acostumando com o tratamento medicamentoso que ele eventualmente faça e com o exercício físico, que vai ficando tudo mais tranquilo, tá? Então, vai sendo mais fácil de você controlar, tá? E a questão da ingestão de carboidratos é fundamental, então tem aqui também um quadrinho, ó, eu vou ter uma sessão mais duradoura, quanto de insulina eu tenho que tomar, né? Eu vou reduzir a quantidade de insulina se eu for fazer exercício, né? Então, isso tudo tem que ser programado, a alimentação, né, a refeição, antes e após o treinamento, porque o exercício vai causar uma redução da glicemia, uma redução secundária aí, né, causada pelo exercício físico, tá bom? Então, tem que só se conhecer, tá? Acompanhar com calma, fazer o seu planinho de treino, fazer um diário de treino desse indivíduo, anotar tudo, o que foi feito naquele dia, qual foi a reação do indivíduo, como estava a glicemia na medida do possível, pelo menos no começo da relação aí entre vocês, né, profissional entre vocês. Então, deu um mês e meio, você já conheceu como que reage, o aluno também está mais tranquilo, você vai ficando mais tranquilo também para fazer a prescrição, acompanhamento do treinamento desse indivíduo, tá? Sem grandes preocupações. Mas no começo, pessoal, é muito importante ficar ligado, tá? Ficar atento mesmo, tá? Para evitar uma crise hipoglicêmica nesses indivíduos, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho de como funciona esse pâncreas aí, né? Por que ele pode ter essa crise hipoglicêmica, principalmente no exercício de alta intensidade, né? Porque a gente tem, apesar do nosso pâncreas ser controlado principalmente por via humoral, né? O que isso quer dizer? Pela glicemia, né? Nós temos um controle do pâncreas, das células beta e alfa pancreáticas, principalmente pela glicemia, né? Então, aumentou a glicemia depois de uma refeição, o que vai acontecer? Célula beta pancreática eu vou encurtar o caminho, né? Eu ia falar toda a via molecular, desde a captação de glicose pela célula beta, produzir insulina, mas enfim, se alimentou, subiu a insulina, né, porque aumentou a glicemia, a célula beta percebeu, produz insulina. A insulina mais alta vai circular no nosso organismo e permitir a entrada dessa glicose para o fígado, para o tecido adiposo, para o músculo esquelético. Beleza, na presença de insulina. Só que quando você vai fazer exercício físico, nós vamos ter um cenário oposto, em que eu não vou produzir insulina e vou captar glicose pelo músculo esquelético sem depender da insulina. Lembra que a gente acabou de ver a via? Então, eu estou provocando o efeito hipoglicemiante por conta da entrada da glicose no músculo esquelético por vias não dependentes da insulina. Tudo bem? Tá bom, então estou fazendo cair a glicemia. Por outro lado, se eu tenho atividade simpática presente, ou seja, estou fazendo exercício de intensidade mais alta, eu vou provocar células alfa-pancreáticas, que são as produtoras de glucagon. A célula alfa vai produzir o glucagon, esse glucagon vai até o fígado, via porta, né, hepática, e no fígado ela provoca glicogenólise, fazendo com que o glicogênio hepático vá para o sangue, aumentando a glicemia e mantendo o estado adequado durante o exercício físico. Então, percebe que, apesar de eu ter um controle humoral via glicemia das atividades do pâncreas, durante o exercício, principalmente mais intenso, eu tenho participação simpática. E essa imagem mostra que, sim, eu tenho uma via simpática direta do sistema nervoso central para o pâncreas, tá?
Então, apesar do controle normal ser glicemia, que controla a variação da glicemia e controla o pâncreas, eu tenho atividade simpática direta sobre o pâncreas, tá? Então, eu tenho todo esse controle acontecendo aí, tá bom? Beleza? Deixa eu só ver aqui. Nossa, eu perdi, tinha um comentário aqui. Pronto. Joia, Luciana, vamos que vamos. Tá? Então, veja durante o exercício aqui, como que a coisa acontece, né? Eu vou ter, durante a prática do exercício, uma queda na insulina. Eu reduzo a concentração de insulina. Tá? E tenho, com a prática de esforço, um aumento da glicemia, pelo menos em condições aí normais, exercício de longa duração, veja que 3 horas de esforço, né? Então, eu vou mantendo. Como que acontece? De onde que vem isso daí? Do glucagon, pelo controle simpático. Tá? E eu estou captando essa glicose sem depender de insulina, por vias moleculares que eu mostrei para vocês antes, que não dependem da insulina, portanto. Aí, sabe o que vai acontecer quando acaba o exercício? Termino o exercício, tiro a estimulação simpática, não produzo mais o glucagon, né, por esse estímulo simpático, muito menos adrenalina, né, e volto a apresentar a insulina. Se o indivíduo fez uma atividade prolongada e já usou muito do glicogênio hepático via glucagon, ele vai correr o risco, sim, de ter uma hipoglicemia pós-esforço, tá? Porque ele não tem mais onde tirar, e a insulina volta a trabalhar e capta a insulina, capta a glicose. Então, só tem que ficar atento nesses cenários, tá? Pro antes, né? Pro durante e pro depois do esforço, para indivíduos que ainda não se conhecem muito bem e que têm algum distúrbio de controle metabólico, particularmente da glicemia. Tá legal? Bom, hipoglicemia, acho que tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer tocar sobre algum ponto? Tem algum relato? Caso contrário, a gente já passa para hiperglicemia, em que eu quero muito rapidamente aqui passar pela diabetes. Eu não posso deixar de falar de diabetes rapidamente, mesmo que muito rapidamente com vocês. Eu sei que não é a doença em si o foco principal da disciplina, mas a gente tem que classificar. Né? Diabetes em geral é um cenário de hiperglicemia. Isso aqui pode acontecer tanto por ação da insulina, que é inadequada, né? Quer dizer, eu tenho insulina, mas ela não funciona, quanto um problema na secreção, que é quando eu não consigo produzir insulina. Né? E num cenário mais prolongado, quando ambos os contextos aparecem, tá? Independente do cenário aqui, o problema está na insulina, não existir ou não funcionar, e isso culminar em hiperglicemia crônica. Claro, não estou falando de uma alta na concentração de glicose pós-prandial, por exemplo. Hoje você foi para o almoço, né, tinha lá uma feijoada maravilhosa, você comeu 3 pratadas da feijoada e a sua glicemia foi para 500. Tá, tudo bem, você cometeu uma enorme transgressão nutricional, mas você não é diabético, então a insulina vai subir e vai captar essa glicose, transferir para os músculos, para o fígado, para o tecido adiposo e outros tecidos, e volta ao normal. Então eu tenho uma hiperglicemia transiente causada por uma transgressão nutricional. Beleza, tá? Isso é um cenário. A diabetes é crônica, é o tempo inteiro hiperglicemia, tá bom? Então é um cenário diferente aí, tá? Então, olha aí, Luciana, com Pilates, né? Ela toma um remédio antes da aula e passou mal depois deu hipoglicemia. Chegou a medir a glicemia dela? Que às vezes, né? Mas se ela já é diabética e tomou o remédio, eu imagino que tenha sido a insulina, né? Aí sim ela dá um rebote, vamos dizer assim, né? Então, Pilates ele pode não ser tão leve, né? As pessoas tendem a olhar para o Pilates como um exercício tranquilinho, mas eu tenho certeza que se a Luciana quiser, ela pode aumentar bastante a intensidade do esforço. E certamente não foi o caso com essa aluna, mas pode acontecer, né? Pode acontecer sim, com certeza. Principalmente administrando a insulina, né? Dá esse efeito que a gente comentou da hipo aí. Perfeito. Tá? Bom, na hiper, pessoal, diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, são os tipos de diabetes, e a do tipo 2 é de longe a mais comum, associada à obesidade, sedentarismo, né, uma maior sobrevida que nós temos tido na população, por conta, né, de tecnologias médicas, enfim, na medicina avançando, tratamentos diversos,
fazendo com que a gente aumente a expectativa de vida e passe mais tempo de vida, né, com a possibilidade de desenvolver diabetes do tipo 2. Por que isso? Porque com o envelhecimento, se eu não prestar atenção, eu vou ter sarcopenia, né, que é uma redução da massa magra no nosso corpo. Menos massa magra significa menos músculo para captar a glicose e usar. Essa glicose fica circulante no sangue e aumenta a chance de eu desenvolver diabetes do tipo 2. Tá? Então, é o mais comum. Pessoal, para vocês terem uma ideia, diabetes não tem nada de recente, tá? Isso aqui tem relatos desde os papiros egípcios aí, mostrando a diabetes, claro que é do tipo 1 nesse caso ainda, né, muito provavelmente, e é uma doença que foi praticamente resolvida aí, mais ou menos da década de 20 para frente, que foi quando a gente identificou a insulina, né, detectamos a insulina circulante aí, conseguimos isolar, foi até um Nobel da medicina na ocasião, tá? Então, quais são os tipos? Eu gosto de falar isso daqui porque, às vezes, as pessoas ainda acabam utilizando a forma de classificar diabetes anterior à década de 80 ainda, da American Diabetes Association, né? Desde 85, a gente não usa mais esses termos, tá? De insulino dependente ou insulino não dependente. A gente classifica como diabetes tipo 1 ou tipo 2, utilizando números arábicos e não romanos, tá? Esse é o termo, o jeito certo. Tipo 1 não faz insulina. Ele tem uma doença autoimune que não produz, faz com que destrua as células beta, ele não produz insulina. Tem vários tipos de doenças do tipo 1, tá? Vários subtipos, vários. E a do tipo 2, que é quando a célula beta está normal e eu provoco a diabetes tipo 2 por conta de outros cenários que vão causar resistência à ação da insulina, principalmente a obesidade, que causa uma inflamação crônica de baixo grau, tá bom? Então, é muito fácil identificar esses indivíduos, tá, pessoal? O diabético tipo 1 e tipo 2 é fácil. Quando é o tipo 1, ele tende a ser magro, ele não tende a ser obeso, como é o tipo 2, tá? O diabético do tipo 1 tende a ser mais jovem, enquanto o diabético do tipo 2 tende a ter uma idade um pouco maior, apesar de, infelizmente, nós já identificarmos resistência à ação da insulina em crianças de idade escolar, por conta da obesidade. Tá? Infelizmente, isso já acontece, tá bom? Então, teoricamente, é fácil de identificar, mas é claro que a gente precisa saber exatamente com qual indivíduo nós estamos lidando, tá? Quando você for trabalhar com diabético, é importante saber exatamente qual é o cenário, que medicamento utiliza, cuidar com a alimentação, né? Antes do treino, depois do treino, ter todos esses cuidados. E, pessoal, cuidando, né, tendo esses cuidados que nós estamos falando aqui, exercício normal, pode sentar a bota, não tem problema não, tá? Como a gente prescreve para a pessoa normal. Claro que não no primeiro dia, você vai ter um período de adaptação para se conhecer, todo mundo ali, ver como reage, mas depois, tá, nós temos atletas olímpicos, aliás, campeão olímpico diabético do tipo 1, tá? Campeão olímpico diabético do tipo 1. Controla bonitinho, tá? Não tem problema nenhum fazer exercício de alta intensidade também, tá? Então, vamos lá. Nas hiperglicêmicas, é problema? Né? Se a gente gerar, então, o indivíduo tem diabetes do tipo 1 ou 2, enfim, geralmente do 2, né, que vai ter uma hiperglicemia constante. O que eu faço? Bom, se for do tipo 1, ó, em privação de insulina, né, se ele não tomou insulina, não é o caso de fazer exercício. Tá? Se ele está com uma hiperglicemia muito alta aqui, ó, é melhor não aplicar. Por quê? Nesse cenário, eu posso ter a cetose metabólica, pessoal. O que é a cetose? Imagina que você não consegue usar a glicose, né? Que não tem insulina, não consigo usar a glicose. O teu organismo vai ter que produzir energia por outra forma, que não glicídica. Então, ele usa gordura para produzir energia. Você fala, beleza. Qual é o problema? O problema é que quando eu produzo energia por gordura, eu tenho que fazer a beta-oxidação. E o processo de beta-oxidação mitocondrial, ele provoca a produção de corpos cetônicos, né? Que são elementos, inclusive, tóxicos em alta quantidade. Beta-hidroxibutirato, alfa-cetoglutarato, acetona, enfim. A acetona é volátil, é muito volátil. É a mesma acetona, né, que se usa para limpar esmalte nas unhas, enfim, aquela acetona cheirosa, sabe aquele cheiro forte de acetona?
Você percebe de muito distante. Então, essa mesma acetona é a que o indivíduo vai exalar, tá? Porque ele está produzindo tanta energia por beta-oxidação que está produzindo acetona em quantidades elevadas e fica com um hálito muito forte. Sabe aquele cheiro forte, né? Não sei se todos já tiveram contato com isso, mas quando você está com um diabético descompensado, na fala, na conversa, mesmo distante, você sente o cheiro da cetose, tá? Esse indivíduo está descompensado, esse você tem que ficar ligado, tá? Porque esse está realmente com a diabetes descompensada, nós temos que tomar muito cuidado, começar devagar e controlando bonitinha a glicemia, tá? Para perceber. A gente consegue, pessoal, às vezes perceber isso, se você, por exemplo, não jantou, você não se alimentou à noite, por alguma razão, teve uma noite muito prolongada de sono, e de manhã, quando você acorda, você levanta com aquele hálito característico. Aquilo é cetose. Agora, você multiplica isso daí por 10, é o diabético descompensado. Então, nesse caso, se eu estou com tipo 1 em privação de insulina por algum motivo, né, há mais de 12 horas, não é o caso de fazer exercício se a glicemia estiver alta. Tá? No diabético tipo 2, normal, vida normal, porque ele vai estar realmente com hiperglicemia o tempo inteiro, e aí você não precisa adiar o exercício desde que o cara esteja se sentindo bem. Né? O paciente está normal, está conseguindo fazer esforço, vai ser até bom que vai cair um pouco a glicemia dele, não vai ficar tanto tempo tão alto. Tudo bem? Beleza, gente? Eu acho que é isso porque a hiperglicemia não tem muito sintoma, né? Ela só é um problema no tipo 1 nesse cenário específico. Caso contrário, normal. É só a hipo que traz aquele sintoma de letargia, que pode causar queda, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Belezinha? Glicemia, tudo bem? Podemos avançar? Joia? Tudo bom, Lucimar? Beleza, Michele, tá ligada? Vamos nós. Então é o seguinte, vamos avançar agora para respiratório, né? Asma induzida pelo exercício, né? Então, a asma normal, não a induzida pelo exercício, a asma que as pessoas têm, trata-se de um distúrbio inflamatório crônico, que ele não necessariamente está acontecendo o tempo inteiro, mas que ele tem episódios, tá? E eu tenho um episódio asmático quando eu provoco aumento da resistência das vias aéreas. Ou seja, eu tenho um fechamento do calibre da minha traqueia. E isso faz com que passe menos ar, fique mais difícil de passar o ar. É uma obstrução que acontece por contração do músculo liso, tá? Fechando a luz da traqueia. Tá bom? Isso é intermitente e reversível, ainda bem, né? Mas limita muito o fluxo de ar, tá? Então, pessoal, é uma sensação terrível, né? Para quem relata isso, é literalmente falta de ar, né? Eu não consigo puxar ar, não consigo respirar. Então, isso a gente chama de dispneia, né? Quando eu não consigo fazer o ciclo respiratório completo, tá? Porque eu tenho obstrução total aqui da passagem de ar. Tá? O tratamento disso é para ser simples. Depois de diagnosticado, existem vários inaladores portáteis já há muito tempo, tá? A famosa bombinha, né, do asmático. Então, ele vai lá, inala, né, uma droga vasodilatadora, rapidamente aquilo abre, né, imediatamente a traqueia e ele volta a respirar. É assim, tá? Uma coisa transiente, mas muito dramática. É difícil hoje em dia uma pessoa vir a falecer por conta desse tipo de episódio, né? Até porque o tratamento é de fácil acesso, as drogas não são tão caras e muito efetivas, né? Então, dificilmente a gente tem problemas tão graves nesse contexto, tá? Então, veja aqui a traqueia, ou um bronquíolo, um brônquio, enfim, um trato respiratório de um indivíduo saudável. Essa parte em amarelo é o que a gente chama de luz, né, da traqueia ou das vias aéreas, é onde passa o ar atmosférico. Tá? Quando eu tenho um indivíduo asmático, essa luz já é menor. Percebe que eu tenho uma área menor para passagem de ar? Um asmático normal. Quando eu vou para um asmático em crise, olha aqui como fica. Tá? Passa ar, mas passa pouco. Tá? E isso é muito dramático de se sentir. Tá? Veja aqui, ó, como eu tenho os músculos lisos no entorno dos bronquíolos e brônquios, ó,
fazendo uma constrição muito forte, tá? E reduzindo significativamente a luz, né? Impedindo a passagem de ar. Então, essas são condições que podem ser disparadas por vários fenômenos, por vários problemas, até mesmo no ambiente, como produto de limpeza, na época da primavera, por exemplo, tem muito pólen, né? As plantas produzem muito disso, então, filtro de ar-condicionado sujo, né? É um problema sério, perfume forte, né? Então, tem que ter alguns desses cuidados para quem trabalha em ambientes assim como clubes, academias, enfim, estúdio, que é até menorzinho, né? Mais preocupação ainda, não tem tanta dissipação de ar, tá? Então, para fazer uma limpeza constante do ar-condicionado, não deixar pó, né? Tirar poeira de todo lugar, porque tem pessoas que são muito sensíveis a isso, tá? Então, essas pessoas podem vir a desencadear uma crise asmática no seu ambiente, tá? Sendo que ali era um lugar que era exatamente para que ela trate, né? Para que ela não desenvolva isso, tá bom? Então, de maneira geral, essa prevenção a gente pode fazer, mas tem uma coisa importante também. A gente precisa ter, tá aqui mais um equipamentinho, saturação de oxigênio. Equipamentinho que ficou muito, aí, né, todo mundo falou muito dele durante a Covid, né? Que é aquele aparelhinho que você bota no dedo, né? E ele mede a saturação de oxigênio na hemoglobina, tá bom? Então, esse é um equipamentinho muito bom e que vai resolver o teu cenário aí, principalmente em casos mais graves. Em situações leves de dispneia, leve a moderada, você não vai ter grandes alterações ali, ó, tá frequência respiratória um pouquinho diferente e tal, mas nada demais. Saturação de oxigênio ainda alta, acima de 95%, tranquilo. Tá? Então, a pessoa tem algum desconforto, muitas vezes só de ela parar, né, e não fazer mais esforço, ficar quietinha, já resolve. Agora, eu posso ter situações graves ou até muito graves. Numa situação muito grave, saturação de oxigênio abaixo de 90%. Pessoal, isso aqui é socorro, é hospital. Tá? E nesse caso aqui, a pessoa não vai estar tranquila. Ela vai estar muito agitada ou ela vai estar desmaiando. Se ela estiver muito agitada, é começo da crise e você ainda não provocou hipóxia generalizada, significativa. Com o passar do tempo, se essa pessoa permanecer em crise, ela vai começar a gerar sonolência por hipóxia, ela já está desmaiando. Então, é gravíssimo, tá? Hospital, atendimento rápido. Se a pessoa tiver já os inaladores, né? Se ela tiver a droga, né, que ela utiliza para tratar isso, ótimo, vai lá, prescreve, está tudo bem, tá? Agora, se não, é hospital, tá? Porque daí ficou muito sério e você não sabe quanto tempo isso vai durar, e isso aqui significa hipóxia, e é generalizada, tá bom? Então, atendimento, tem que largar tudo e fazer o atendimento mesmo, tá? Mas só nesses cenários muito graves, tá? Em que você vai perceber que a pessoa realmente está, assim, estão muito intensos os sinais, a frequência cardíaca, mesmo em repouso, está muito alta, até porque ela está nervosa com a situação, né? E você está com uma saturação abaixo de 90. Esse é o principal parâmetro. Então, é importante ter aparelhinho de pressão arterial, glicosímetro e um medidor de saturação, né, um oxímetro, tá bom? Saturação de oxigênio. Beleza? De maneira geral, pessoal, esses indivíduos que tiveram um quadro leve de asma induzida pelo exercício, você pode tranquilamente ali atender, voltou ao estado normal, tá tudo bem, volta a fazer exercício. Pode voltar à normalidade, tá? Fica atento, se voltar, né, se acontecer novamente o episódio, claro, daí você interrompe o exercício, fala, não, peraí, vamos deixar para outro dia. Mas não é nada grave, é tranquilo, pode acontecer por algum motivo e está tudo bem. Agora, se eu tiver um cenário grave ou muito grave, não é o caso eu continuar o exercício. Se a saturação cai abaixo de 95%, enquanto o indivíduo ainda está em repouso,
tá? Porque durante o exercício intenso pode cair, tá? Durante o exercício muito intenso pode cair essa saturação. Mas aí é por demandas metabólicas, tá? Se o cara está em repouso, o paciente, o aluno, o cliente está em repouso, já há alguns minutos, e a saturação continua abaixo de 95, não é o caso voltar para exercício. Se tiver abaixo de 90, você já deveria estar levando ele para o hospital, tá bom? Que aí eu preciso de drogas um pouco mais específicas, tá? Para verificar o que aconteceu, e depois disso você vai buscar um clínico para, né, identificar, fazer uma ergospirometria em ambiente controlado, né? Enfim, com ECG, com tudo que precisa, para identificar o que está acontecendo aí com esse indivíduo. Tudo bem? Beleza, pessoal? Asma induzida pelo exercício. Ficou alguma dúvida durante a leitura de vocês, do e-book, do material? Joia? Então, tá bom. Vamos avançando, tá? Vocês não me interrompem, sabe como é que é professor, né? Vai falando. Vocês não me param, eu vou prosseguindo no conteúdo. Tá joia? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, chegamos num ponto em que eu quero fazer agora um apanhado geral, tá, do que a gente tratou. Hoje, é claro que eu não vou fazer resumo de nada do que nós já lidamos, sob o ponto de vista específico de cada intercorrência. Mas, lembra que eu falei que eu queria conversar um pouco sobre como falar com o SAMU, como falar com o bombeiro, coisas que eu posso fazer para otimizar o atendimento, como que eu posso prevenir, montar um caderninho de anotações ou algo assim, né, o que eu tenho que ter no meu kit de primeiros socorros. Então, é isso que eu quero falar agora, nessas considerações finais aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar muito evidente é a prevenção. Tem um monte de pequenas coisas, pessoal, que a gente pode fazer para evitar alguma intercorrência, tá? Tem um monte de coisas. Uma delas, conhecer o seu aluno, né, já de cara, fazer uma avaliação, né, suficiente para você conhecer com quem você está lidando, que tipo de patologia esse indivíduo tem, o estadiamento, né, o grau de severidade dessa doença, tudo que você tiver de informação, né, é bom, é ótimo, para prevenir algum problema. Então, você está pegando um indivíduo, você fala, opa, esse indivíduo tem isso, tal problema. Ele tem problema com controle de glicemia. Opa, você já está ligado, né, em várias coisas que você pode fazer, monitorar a glicemia, tal, ficar de olho. Então, é isso. Conheça muito bem o indivíduo que você está lidando para fazer um acompanhamento específico. Essas populações que têm algum tipo de problema de saúde precisam de um atendimento mais específico, que é exatamente o que vocês estão buscando aqui no curso de especialização, tá? Outra coisa que você pode fazer que é simples é observar o seu ambiente de trabalho. Tá? Então, você pode ter superfícies irregulares, você pode ter um degrau meio escondido, sabe aquele degrauzinho para derrubar mesmo? Um degrauzinho que vem assim, do nada ele tem uma quedinha só, você pisa em falso. Você, jovem, né, com massa muscular em dia, você vai dar uma tropeçadinha e vai recuperar. A pessoa que é sedentária, por vezes já sarcopênica, né, com dinapenia, com alguma dificuldade locomotora, enfim, vai cair. Vai cair, não vai conseguir se recuperar, né, desse desequilíbrio. Então, evita, cuidado, sinaliza bem, tá? Coloca aquelas fitas antiderrapantes, né, nos ambientes que podem ser mais adequados de se ter isso daí. Então, cuidado com isso, são coisas básicas que vão prevenir algumas intercorrências, nesse caso, como quedas, né, como um desequilíbrio, né, torcer ali o tornozelo, né, colocar uma luxação, algo nesse sentido, tá? Outra coisa muito importante, eu nem preciso citar os eventos recentes em academia, porque eu tenho certeza que todo mundo tem visto, tá? Que é a manutenção dos equipamentos que são utilizados para a prática do exercício físico. Em alguns casos, pessoal, a falta de manutenção do equipamento pode simplesmente dificultar um pouco o uso, deixar o uso menos confortável ou algo assim. Em outros cenários, ele pode causar quedas, tanto do indivíduo quanto do implemento sobre o indivíduo, o que seria pior ainda, tá? Então, a manutenção é uma coisa tão básica que quase não precisava estar aqui, né?
mas não podemos deixar de citar, tá bom? Luciana, então, a gente pergunta e eles falam que não tem nada, né? Esse é um problema sério, a gente pode ser, talvez, um pouquinho mais terrorista nesse sentido, Luciana. Assim, amigão, seguinte, se tiver um problema desse tipo aqui, o exercício que eu vou prescrever pode causar um probleminha aqui. Se você não tem nada, esse exercício não vai causar problema, mas se você não tiver algum problema de saúde de fato, posso provocar algo aí, então vamos conversar com mais calma. É difícil, tá? Muitas vezes é bem o que você falou, a pessoa não quer relatar ou acha que você, como profissional de educação física, muitas vezes, né, que tende, eu sou, tá, profissional de educação física, mais professor do que profissional, mas professor de educação física, eu percebo muitas vezes que o indivíduo na ponta da linha tende a não prestar tanta atenção, não dar tanta, como é que se fala, não é só atenção, mas, enfim, observar o que você está falando, né? Não dá muita bola, não. Quando é um médico, de repente, o fisioterapeuta, outros profissionais, tendem a ser mais ouvidos, tá? Isso, é mais ou menos essa linha, Luciano. Então, o cara fala, o que esse camarada aí está me perguntando, se eu tenho problema de saúde? Eu vou explicar, ele não vai nem saber o que é. Então, como que começa a conversa? A gente mostrando conhecimento. Tá? E vocês estão aqui, não é para se mostrar, não é para a gente se mostrar e ser arrogante, não é nada disso, longe disso. Mas é para deixar claro que você sabe, você está ciente, você conhece do que você está fazendo. E aí, talvez, isso deixe a pessoa um pouco mais aberta, né, durante a anamnese. E tem anamneses muito bem feitas, com perguntas redundantes, que fazem, às vezes, com que a pessoa revele um ou outro detalhe sem ela mesmo perceber. Então, tem anamneses também que são muito boas, tá? Vale dar uma olhadinha nisso também, tá? Na parte da avaliação física, beleza? Mas isso é importante. Mas a gente conhecer exatamente todo o cenário, né? Exatamente, se a pessoa já, né, se já teve algum desmaio, já sofreu desmaio alguma vez, já toma algum medicamento, não toma, enfim, tá? É importante a gente tentar obter as informações todas aí, né? Isso aí, muito bom, muito bom. Tem que conhecer o pessoal. Ó, eu falei bastante disso, tá? Então agora eu só vou citar mesmo, né? Atenção ao clima, tá? Temperatura e umidade relativa do ar. Nós falamos exaustivamente quase, né? Posso quase que falar isso. Falei da parte de pressão arterial, de toda a termorregulação. Então, eu espero que eu tenha convencido vocês que a hidratação e a atenção ao clima são muito importantes, tá bom? Atenção a isso, tá? Outra coisa que você tem que ter, que é prevenção. Lista de telefones importantes, como, por exemplo, bombeiro, SAMU, tá? Principalmente esses, tá? E eu já vou falar um pouco mais sobre isso logo na sequência, tá? E outra coisa, principalmente se você for o responsável pela equipe, né, o dono do estúdio, da academia, enfim, o responsável técnico, né, tem que ter uma equipe que conheça e tenha acesso ao material básico de socorro. Pessoal, pega uma tarde e treina a sua equipe. Fala, vem cá, como que mede pressão arterial? Vem cá, vamos medir um do outro. Faz um do outro, bonitinho, ensina como fazer, faz um treinamento. O glicosímetro, ó, tá aqui, o equipamento tá aqui, tá vendo essa caixinha? Essa caixinha aqui, a chave dela fica aqui do lado, tá? Essa caixinha tem o glicosímetro. Ó, como é que mede a glicemia? Vem cá, faz um no outro, faz um dia de treinamento, tá? Como é que eu faço para identificar, por exemplo, a gente falou da saturação de oxigênio. Vem cá, tá aqui, ó esse equipamento, tá aqui, ó como liga ele, esse botãozinho, vem cá, pega, faz. Treina o pessoal ao uso dos equipamentos, tá? Tenha os equipamentos, tenha eles num lugar em que todos saibam onde está, que esse equipamento seja de fácil acesso e que a tua equipe saiba usar. Isso é prevenção, tá? Isso é prevenção, isso é elevar o nível do seu atendimento, tá? Se eventualmente precisar por qualquer intercorrência, você não vai ver o pessoal batendo cabeça. Com quem está a chave? Onde que está? E correria? Não. O cara simplesmente vai lá, já está aqui, vem cá, já chega no cliente que não está muito legal, no paciente, vamos medir aqui a pressãozinha, senta aqui, já tem tal. Opa,
todo mundo que está no entorno vai perceber. Você pode ter certeza disso. O pessoal vai falar, opa, o pessoal está preparado, o pessoal sabe o que fazer. Isso fica muito claro. Tá? Então, pessoal, prepara o local, tenha os equipamentos, treine sua equipe. Precisou usar? Está lá para isso. Tá? Outra coisa que muita gente esquece é isso aqui. Ó. Pensa na facilitação do acesso para socorristas externos. Imagina que você precisa do bombeiro ou do SAMU. Precisa que ele chegue até o teu equipamento, lá onde o indivíduo teve uma síncope de musculação, lá no canto da academia. Facilita o acesso desse cara quando você fizer a chamada, tá? E, se possível, deixa lá na esquina, na rua, lá alguém sinalizando, é aqui, sinaliza para a ambulância, deixa alguém lá sinalizando na rua, é aqui, entra por aqui, a maca passa por aqui, dê acesso. Ah, tem um portão trancado, abre o portão antes deles chegarem, deixa o acesso pronto. Claro, se você tiver ajuda e possibilidade de fazer isso, é evidente. Mas se tiver, poxa, eu trabalho num clube gigante que o acesso só fica com um funcionário. Meu, você vai ter que saber o que fazer. Só que você não vai ter que procurar esse funcionário enquanto tem uma síncope te esperando. Você vai ter que fazer isso antes. Então, já assim que possível, você vá no clube que você trabalha, na academia, onde for, e veja onde que é a saída de emergência, com quem está a chave desse negócio, quem que eu tenho que encontrar, que hora para abrir esse negócio imediatamente, rápido, para eu ter acesso da ambulância. Tá? Pessoal, isso muda tudo. Tá? Você pode salvar a vida por causa disso. Tá? Pensa desse jeito, porque é verdade. Tá? O primeiro trecho da nossa disciplina aqui, que a gente trabalhou comigo, foi a importância do tempo no atendimento. Eu espero que eu tenha conseguido convencer o quão importante é. Tá muito claro por que a gente precisa atender rápido, por que tem que ser eficiente. Então, isso também é importante. Se você não pensou nisso, você está atrasando o atendimento. Então, deixa fácil acesso, sinaliza, facilita a chegada do socorro, tá bom? Tem a chave, tem o acesso, saiba quem procurar, onde está o equipamento, treine a equipe. Isso é fundamental, pessoal, faz toda a diferença, tá bom? Tá, beleza. Professor, entendi, eu já estou ligado de tudo que eu tenho que fazer, já fiz uma listinha aqui, mas e se eu precisar pedir ajuda? Para quem que eu peço ajuda? Eu peço ajuda para o Corpo de Bombeiros ou eu peço ajuda para o SAMU? Para quem que eu vou pedir ajuda aqui? Ó? Corpo de Bombeiro ou para o SAMU? Isso vai depender da cidade que você está, tá bom? Tem diferença entre esses atendimentos aqui. Não dá para saber quem chamar, dependendo da situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem, por exemplo, no Paraná, que é a cidade lá do professor Evandro, Cascavel, ele vai falar para vocês de lá. O SAMU é responsável por um tipo de atendimento, o bombeiro por outro. O SAMU faz atendimentos clínicos. Então, síncope, desmaio, crise hipertensiva, essas coisas que a gente viu, né, convulsão e tal, é SAMU. Então, você tem que ligar 192, se estiver em Cascavel. Na sua cidade, eu não sei. Não sei, não tem como saber. Ah, e o bombeiro, lá em Cascavel, eu aciono quando o bombeiro? Quando é traumática. Tá? Quando é traumática. Quedas, que eu tenho traumas, acidentes de trânsito, coisas diferentes aí do que a gente trabalhou na disciplina. Então, como que eu vou saber? Ligando lá. Liga, não tem problema. Liga para o atendente ou liga para um outro número, para não ocupar o número 93 ou 92. Liga lá, fala, viu, o seguinte, eu tive uma aula aqui, ó, o professor falou para eu ligar e para saber que atendimento vocês fazem. Se eu tiver esse tipo de ocorrência, para quem que eu ligo? Pronto. 2 minutos você resolveu. E aí você já deixa no seu material de primeiros socorros, visível num cantinho, na academia, no clube onde você trabalha lá, deixa lá escrito, ó, em caso de emergência, ligar para 192, por exemplo. Então, você já deixa lá definido, entendeu? Você não vai ter que procurar saber para quem ligar enquanto tem uma convulsão acontecendo. Não dá. Ali, você tem que lidar com a convulsão agora, depois. Então, enquanto isso está acontecendo, você está lidando com a convulsão, se você é treinado e preparado,
você vai estar calmo para lidar com a situação e você vai conseguir pedir ajuda de qualquer pessoa que está em volta. Fala assim, amigão, liga para o 192 e fala que a gente está tendo uma convulsão. Você lidou com a situação de forma perfeita. Enquanto se concentra no paciente, no episódio, chama já o atendimento, por exemplo. Percebe? Isso acontece se você estiver preparado. Isso acontece se você mantiver a calma. Estando preparado, mantenha a calma. E você estando preparado, e nesses cenários aqui, ficando tranquilo para executar o procedimento, né, e se organizando desse jeito, né, deixando já tudo pronto o que fazer em cada situação, você pode ter certeza que o teu atendimento vai ser o melhor possível. Tá? Então, isso é importante, tá? Deixa acesso a todos, treina a equipe. Mais uma coisa que eu falei que ia comentar, que é como conversar por telefone. O que eu tenho que falar? O que é prioridade, né, na hora de me comunicar? Como que eu vou ser eficiente, né? Como que eu vou ser preciso no atendimento? Pessoal, conhecendo os termos que nós estamos estudando aqui, tá? Uma situação que precisa de atendimento urgente, é a que a gente acabou de ver aqui, uma asma, induzida por esforço ou não, mas uma asma, em que eu tenho saturação de oxigênio abaixo de 90%. Olha só como você vai estar preparado. Primeiro, você atendeu a pessoa, identificou qual era o problema, você tinha um oxímetro, mediu a oximetria, viu que está abaixo de 90%, você já aciona o socorro. SAMU, por exemplo. SAMU, seguinte, eu estou com um indivíduo aqui em crise de asma, estou com uma saturação de oxigênio abaixo de 90%, preciso de atendimento já. Acabou. Agora, se você liga para o SAMU e fala assim, tem alguém aqui com falta de ar, o cara, ele vai falar, isso daí acontece toda hora, ele não vai dar prioridade para isso, muito provavelmente. Aí você vai falar, nossa, mas está desesperado, ele não consegue respirar. Se você fala com calma, eu estou aqui com uma saturação abaixo de 90%, ele não precisa de mais nada. Ele vai mandar para lá o mais rápido possível, porque ele sabe o problema que ele está enfrentando. Então, você precisa simplesmente olha para a nossa aula, cada um dos trechos, olha para o nosso e-book, os termos que são utilizados, tá? E perceba, utilize esse termo na hora de lidar com o atendimento. Só que, pessoal, uma coisa que eu não posso deixar de falar, cuidado para não mentir, né? Você não pode exagerar no problema só para ter atenção no atendimento, tá? Pelo amor de Deus, isso não pode fazer. Às vezes você está com uma intercorrência leve e você exagera, fala que está acontecendo um problema muito maior para que eles venham mais rápido, tá? Isso não pode fazer, porque eles podem estar deixando de atender algo realmente grave para vir ali, tá? E aí você pode estar gerando problema para outra pessoa que poderia depender, tá, do teu atendimento. Então, conclusão, o que você vai precisar falar para o atendente do bombeiro, do SAMU? O problema que você tem e onde você está. É isso. É isso que ele tem que saber. Estou aqui com uma saturação abaixo de 90%, uma asma que não está controlando, está instável, paciente inquieto, e eu estou em tal lugar. Você explica rapidamente, estou em tal lugar, tal rua, se for um lugar fácil de acessar, beleza. Se não for, dá um ponto de referência, continua com alguém no telefone, manda alguém para a rua para sinalizar. É isso. O problema que você tem e onde você está. Tá bom? Você tem que ter clareza disso para explicar. Lembra, pessoal, que às vezes o motorista do bombeiro não necessariamente vai ser da mesma cidade que você está. Acontece, de vir de cidade próxima. Não necessariamente conhece perfeitamente o bairro que você está. Ele não sabe exatamente a rua que ele não tem essa... mas ele tem GPS, mais ou menos. Tá? Então, não necessariamente. O professor Evandro vai falar disso para vocês. Tá bom? Passos para um atendimento imediato e perfeito. Primeiro, relembrar. Lembra que nós falamos? Local, ver se o local está pronto, está ok, está estável, segurança sua e da vítima, peço ajuda e mantenho a vida, para manter a vida, via aérea e circulação. Fez isso, já está, beleza. Fez isso, pense no socorro especializado, e aí cada situação particular que nós vimos tem desdobramentos, tem detalhes, tá bom? Pessoal, você não pode ter dúvida sobre isso durante a ocorrência. Se prepara antes.
checagem prévia dessas informações básicas, você tem que fazer, e isso tem que estar disponível e em fácil acesso para todo mundo, tá bom? Então, faz um esqueminha, tá? Faz um passo a passo. Tenha equipamentos importantes, falamos aqui do glicosímetro, frequencímetro, ok, medidor de pressão arterial já tem frequencímetro, oxímetro, que é o medidor de saturação do dedo, um kitzinho de primeiros socorros, que vai fazer muito sentido com a aula do professor Evandro, né? Exceto aqui o carboidrato e aspirina, que nós já falamos, né? Um carboidrato de rápida absorção e uma aspirina, né? Duas, na verdade, é uma cartelinha de aspirina, tá? O restante, pinça, DEA, asepsia, alguns outros equipamentos que o professor Evandro vai falar, mas tem um kitzinho básico de primeiros socorros, de fácil acesso, tá? Saiba para quem ligar, se é bombeiro, se é SAMU, e o número, deixa isso escrito num papelzinho, passo a passo. Cada ocorrência, aconteceu tal problema, deixa um passo a passo bem ABC, 1, 2, 3. Bem simples, para que quem leia aquilo saiba imediatamente o que fazer, ou relembre o que fazer. Então faz isso, faz um esqueminha, um caderninho simples, você colar num canto ali, deixar de fácil acesso para a equipe, tá bom? Facilita o acesso do socorro e previna-se, tá? Previna-se, porque se você estiver pronto, com tudo isso bem organizado, eu tenho certeza absoluta que o seu atendimento vai ser ótimo e você vai sanar a enorme maioria dos problemas que eventualmente podem vir a acontecer, tá? Evitando transtornos significativos. Tá? Muitas vezes, um problema simples pode alavancar uma situação muito grave, se você não souber o que fazer. Tá? Então, o que eu assim, recomendo fortemente é que vocês se preparem, tá? Porque estando preparado, você vai fazer o procedimento correto e com calma. E o que eu falei logo no começo da disciplina, esses procedimentos, essas sequências de manobras, elas foram testadas e revisadas e retestadas por milhares de vezes, e isso tudo tem uma lógica, é exatamente para que você não precise pensar, você só vai lá e executa. Então, deixa um passo a passo de cada uma dessas coisas na mão, e se acontecer, 2 toques, você só dá uma consultadinha, como é que é meu lugar, acessou, aqui viu, a vítima está estável, está tudo bem, chama ajuda, mantém a vida. Via aérea, circulação, né? Via aérea livre, respiração, ver, ouvir, sentir, circulação. Opa, isso está bem? Beleza, já estou com um cenário mais tranquilo em cenário de inconsciente. No cenário de consciente, eu estou lidando com síncope, com convulsão, com hipoglicemia, com o que eu estou lidando? Com asma. Então, coloca 1, 2, 3, o que você tem que fazer em cada cenário desse. Beleza, gente? Tranquilo? Podemos, então, abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários. Fiquem à vontade aí, por favor, para retomar algum ponto aí da nossa atividade de hoje, caso tenha ficado dúvida. Ainda temos alguns minutinhos, tá? Se vocês precisarem. Tá? Caso contrário, né, e vocês aí não se manifestando, considero tranquilo o conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, todo o conteúdo, que tenha sido proveitoso, né, que vocês tenham conseguido extrair informações valiosas, tá? E principalmente que eu tenha conseguido estimular vocês a se preparar, tá? A se preparar, a fazer essa preparação, a se prevenir para todas essas situações, para que consiga se manter calmo, né, e fazer um atendimento ótimo, caso um dia seja necessário. Tá joia? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos que permaneceram, ao pessoal que assiste depois também, mesmo não sendo aí no presencial, né, vamos dizer assim, né, no síncrono, tá bom? Fico à disposição de vocês, tá, para me provocarem lá pelo Classroom, se for o caso. Tenho certeza que o professor Zé Neto também, tá sempre atento aí às dúvidas de vocês, tá bom? Foi uma enorme satisfação, né, trabalhar com vocês hoje aí. Espero que um dia a gente possa se encontrar nos corredores aí das universidades, dos lugares em que a gente trabalha, tá bom? Com certeza vai ser uma satisfação muito grande. Tá joia? Valeu, pessoal, muito obrigado, um ótimo final de semana para todos e até a próxima.